Irei então apresentar a professora Manuela Brunhosa. É geólogo pela Universidade do Porto, tendo-se especializado em hidrogeologia em 1987 pela Universidade Politécnica de Catalunha. É consultor de profissão e está afiliado ao CITEUC, Centro de Investigações da Terra e do Espaço da Universidade de Coimbra, na qualidade de investigador. É membro do Conselho de Especialistas em Geoética na Gestão de Águas Subterrâneas pela International Association for Promoting Geoethics, é presidente do Grupo Português da Associação Internacional de Hidrogeólogos e vice-presidente para a Europa Ocidental e Central da Associação Internacional de Hidrogeólogos. É igualmente sócio da APG. A sua carreira começou em 1977 como geólogo júnior numa grande empresa de poços de água em Portugal. De 1981 até à atualidade seguiu uma carreira profissional em consultoria independente em hidrogeologia e geologia de engenharia. Desempenhou funções de docência no Departamento de Geologia da Universidade do Porto e foi palestrante convidada em diversas instituições, nomeadamente ensino superior. Integrou por convite assessoria na comissão instaladora de um curso superior na área da saúde ambiental, tendo estruturado e lançado pela primeira vez unidades curriculares em hidrogeologia teórica e aplicada. É revisor científico de diversas revistas científicas internacionais da especialidade principal, hidrogeologia. Realizou investigação inicial em petrologia e dedicou-se a outros interesses conexos à geologia, nomeadamente à geoarqueologia e à geologia forense. Tem dedicado particular atenção à hidrogeoética e tem apoiado de forma ativa colegas hidrogeólogos do Afeganistão. Obviamente isto é um currículo muito resumido, muito mais haveria para dizer, mas ficaríamos aqui provavelmente os 45 minutos a falar sobre o currículo, portanto é uma versão bastante resumida. Antes de passar a palavra à professora Brunhosa, eu dava a palavra ao Luís Lopes, presidente da Associação Portuguesa de Geólogos. Muito bem, então muito boa tarde a todos e bem-vindos a mais uma sessão neste ano temático dedicado à água, e quero agradecer particularmente ao colega Manuela Brunhosa por se disponibilizar a transmitir-nos os seus conhecimentos, um resumo daquilo que tem aprendido ao longo da vida e que irá partilhar connosco na próxima hora. Muito obrigado a todos e uma boa sessão. Muito bem, professor, pode começar. Muito boa tarde a todos. É um grande gosto estar aqui convosco para partilhar algumas reflexões sobre este tema, mas não queria deixar de iniciar com um agradecimento muito especial ao presidente da APG, o colega Luís Lopes, à Mónica Sousa, que já nos conhecemos há muitos e muitos anos, e de boas memórias, e portanto vou dar início sem mais delongas a esta conversa que vamos tentar que seja descontraída, porque ela em grande parte também foi construída na ideia, digamos, de uma divulgação mais do que de uma palestra, digamos, de cátedra que nunca tive. Estes serão os temas principais que iremos abordar, também de uma forma crescente, tal como os próprios títulos indicam. É a cidade, de onde vem a cidade, para onde vai a cidade, o que faz a cidade ser sustentável, as águas subterrâneas no mundo e na cidade, e qual o futuro das águas subterrâneas na cidade. E é esta a grande questão que nos preocupa. O que é a cidade? A cidade é uma máquina de viver. A cidade, por definição, que é aliás uma definição relativamente aberta, depende da instituição e do país, e mesmo no próprio país algumas instituições internas consideram a unidade de cidade de forma diferente, mas podemos considerar que é um aglomerado populacional de pelo menos 50 mil habitantes, com densidade populacional contínua de mais de 1.500 habitantes por quilómetros quadrados.
Isto representa, obviamente, uma definição estatística e não funcional da cidade. Temos aqui 3 exemplos de consideravelmente grandes cidades e até mesmo de mega cidades. Orange Town, no Paquistão, que é conhecida como sendo a cidade dos pobres, e tem 2.400.000 habitantes que vivem num sistema de barracas, mas que, curiosamente, em grande parte tem sido, nos últimos anos, estruturado, tem crescido e tem sido estruturado com o investimento interno dos próprios habitantes, criando redes de abastecimento, redes de saneamento, recolha de resíduos, etc. Ou seja, está a começar a ser, sendo uma cidade grande, uma cidade como as primeiras cidades terão sido. Mumbai, com a sua secção de Dharavi, na Índia, é a cidade dos ricos e dos pobres. O grande bairro de Dharavi tem 1 milhão de habitantes, provavelmente mais, e que também são gente pobre e que não quer de nenhuma forma abandonar este local, apesar de ter recebido já várias propostas extremamente atrativas, porque de facto a área ocupada vale quantidades digamos, de dinheiro assombrosas, porque Mumbai é de facto um dos focos da finança mundial e é um dos locais onde se poderia expandir. Mas a população diz não e vive ali e obviamente tem a sua economia local e também fornece os pobres para os serviços dos ricos. Nova Iorque é uma mega cidade que na zona metropolitana já terá praticamente 19 milhões de habitantes e é uma cidade quase só de ricos. Ou seja, os pobres de Nova Iorque seriam provavelmente ricos em muitas outras cidades do mundo. Qualquer cidade, por menor que seja, é de facto dividida em 2. Uma é a cidade dos pobres, a outra é a cidade dos ricos. E estes estão em guerra uns com os outros. Isto é uma expressão de Platão, há 2.500 anos a passar. Isto continua em grande parte válido. A cidade é o abrigo, é a proteção pelo número, é também a ambição. É um fenómeno social imparável desde há milénios, por todo o mundo. É o principal solvedouro direto e indireto da água doce, dos alimentos, da energia, dos recursos naturais, dos recursos industriais, do saber e também atualmente, nos tempos recentes, dos recursos digitais. Vemos aqui à direita o número de pessoas que vivem em ambientes rurais e em ambientes urbanos. Vimos que pouco depois de 2000 houve um equilíbrio e atualmente, e com um crescimento ainda exponencial, a urbanização está a tomar conta da população a nível mundial. Em baixo estamos a ver essa situação calculada em termos de pessoas vivendo em áreas urbanas em várias regiões do mundo, segundo um cálculo ligeiramente diferente para aquilo que são as unidades urbanas, que é o critério da União Europeia. À esquerda, já com alguns anos, mas ainda válido, se calhar já iríamos ter aí mais uns quantos pintinhas, temos a distribuição mundial dos aglomerados urbanos entre 1 e 5 milhões de habitantes, de 5 a 10, e as megacidades, aquelas que têm mais de 10 milhões de habitantes. E vemos como se distribuem fundamentalmente na zona da Indochina e Japão e na Índia, e também em parte depois distribuída pelo Brasil, alguns pontos em África, dispersos também na Europa e na América do Norte. O que é a cidade?
A cidade, dizia Mikhail Gorbachev, na cidade, a água, como a religião e a ideologia, tem o poder de mover milhões de pessoas. E todas as pessoas, e em todos os lugares e em todos os dias, precisam dela. Eu diria, tal como concluo aqui este slide, e também todas as pessoas no seu movimento movem-se sempre com destino à cidade. A urbanização é um fenómeno social acelerado em todo o mundo. Implica um aumento tanto no número quanto no tamanho das cidades. No mundo, o número de aglomerações urbanas tem também crescido exponencialmente desde os anos 50. Em 2019, as cidades com mais de 10 milhões de habitantes concentram sozinhas, mais de 12% da população urbana mundial. Em 2015, o número de grandes cidades nos países em desenvolvimento chegou a 396, são 496 no mundo naquele ano, e o número de megacidades chegou a 26, sendo 32 no mundo. Estes números estão já superiores. 12 destas megacidades no mundo em desenvolvimento contam já com mais de 20 milhões de habitantes cada. De onde vem a cidade? É a questão que temos que nos colocar. As primeiras cidades surgiram há mais de 8 milénios no crescente fértil. Outras seguiram nas férteis estepes temperadas, como nos solos negros da Ucrânia, a norte, e a sudeste, nos extensos vales aluviais do Vale do Indo. Inicialmente estavam baseadas na agricultura e na pecuária, a chamada onda neolítica, tirando partido do clima benevolente do ótimo climático holocénico, cerca de 6.500 a 3.500 antes da Era de Cristo, e no recurso natural da fertilidade dos solos. O resultado foi uma grande e lucrativa produção alimentar, de que resultou um grande também aumento populacional. A ideia de congregação de parte da população num habitat organizado, sedentário e concentrado, que viria a ser a cidade, continua a ser atraente, ainda que as premissas económicas e sociais se tenham alterado ao longo da história. A promessa da prosperidade é o motivo pelo qual a maioria das pessoas vive nas cidades, embora nem sempre se cumpra a promessa para todos. Apesar disso, mantém-se quase sempre um rating positivo e resiliente no balanço dinâmico das vantagens e desvantagens em se viver na cidade. A Europa só tardiamente aderiria à cidade. O mesmo se passará noutras paragens, à exceção dos grupos culturais que mantiveram um regime de caça-recoleção que não inibe a agricultura ou nas regiões de uma agricultura de subsistência. Temos aqui algumas imagens que representam algumas dessas primeiras cidades. Uma das mais antigas, não a mais antiga, mas uma que está muito bem estudada, fica na Turquia, em Çatalhöyük, que foi fundada em 7.400 anos antes de Cristo. Está extraordinariamente bem conservada, como se vê, muito antes da escrita. Mais tarde temos as povoações que se desenvolveram em 3.700 anos antes de Cristo, precisamente na Ucrânia. É algo que eu não conhecia e que nestas pesquisas encontrei, e é extraordinário, porque, como veem pela escala, são cidades de centenas de hectares, portanto, que ocupariam milhares de pessoas. Seriam habitacionais, também de apoio depois radialmente à agricultura e à pecuária e a um comércio que se começou a desenvolver nestas regiões. E nesta época esta não era a maior das cidades ou das unidades, havia muitas outras, o que representa o aproveitamento
dos solos podsólicos da Ucrânia, que ainda hoje, infelizmente, com a guerra, e apesar da guerra, ainda alimentam uma grande proporção do mundo com cereais, oleaginosas e outros produtos agrícolas primários. No Vale do Indo desenvolveram-se também uma cultura muito centrada nas cidades e suportada pela agricultura, onde se encontram situações absolutamente inovadoras e completamente modernas. As casas tinham saneamento para evacuação das águas residuais, tinham poços, vemos aqui um poço que faz parte de uma das casas, havia o cuidado de fazer as zonas de despejos longe dos poços, portanto o abastecimento de água poderia em alguns casos vir de longe por aquedutos, portanto a ciência hidráulica e se quisermos até um pouco de hidrogeologia, porque era preciso perceber o subsolo para nele se poder captar a água, terá começado aqui. Para onde vai a cidade? Bom, o catálogo de formas é infinito, até que cada forma encontre a sua cidade, novas cidades continuarão a nascer. Quando as formas esgotam a sua variedade e se desfazem, começará o fim das cidades. É uma expressão interessante de Ítalo Calvino. E temos aqui algumas visualizações de cidades idealizadas, não projetadas, mas idealizadas para tempos que já são próximos, como são Barcelona para 2050, com os seus típicos desenvolvimentos internos quase quadrados, mas com uma aplicação de verde e de estruturas modernizadas, uma visão de Londres verde e conectada com um rio, obviamente muito mais alargado porque os níveis do mar irá subir, e até uma visão de Lisboa, tirada provavelmente do castelo, e onde vemos um enorme desenvolvimento de nova cidade na margem sul. Temos também algumas visões para períodos muito próximos destes, os 2050, projetados alguns já com um trabalho de arquitetura, engenharia, de todos os serviços, como por exemplo para a capital do Ruanda, Kigali, é um projeto que está a avançar, e como este, muitos outros para novas cidades na África, onde no século XXI a população terá um crescimento ainda enormíssimo e também, se os recursos naturais forem adequadamente aproveitados, também haverá condições de enriquecimento e desenvolvimento. Temos visões mais ou menos utópicas para Washington, nos Estados Unidos, para Seattle, para Filadélfia, e algo que está projetado e já em construção na Arábia Saudita, a chamada Line City, com mais de 100 km de extensão, umas centenas de metros de altura, e que tenderá a ser completamente autónoma energeticamente e até em termos de muitos dos recursos naturais. No entanto, a cidade do século XX, aquela em que vivemos, está esgotada. A tendência da aglomeração para a megacidade do século XXI comprova-o. Os modelos de separação, residência, local de trabalho, local de lazer, local de comércio, ensino, aprendizagem, falharam. Já temos hoje algo de diferenciador no teletrabalho, na mobilidade do trabalhador digital para locais que não estavam associados normalmente ao trabalho. A cidade do século XX foi concebida como um modelo universal, replicável noutros locais e exportada sem consideração como um modelo colonial por todo o mundo.
Este modelo tem um intrínseco algo de poder e potencial de falha, pois os ritmos, as necessidades, os recursos, as culturas são diferentes em locais distintos do globo. Se os países se sentem como distintos, porque é que também as cidades do futuro não serão também diferenciadas, como já tinham sido as pequenas cidades do outrora? Apesar de hoje podermos saber muito sobre cada cidade em tempo real, sabemos cada vez menos sobre a cidade a longo prazo, embora o presumamos. Os sistemas de sistemas que constituem a cidade significam que ela é aberta sistemicamente. Os desenvolvimentos tecnológicos sucedem-se a ritmos inauditos, transformadores, porque a cidade está sujeita a combinações binárias sempre novas e perturbadoras de cultura e natureza, infraestrutura e agência, economia e sociedade. E se determina que uma nova ciência urbana para o século XXI tem que ser constituída e organizada. A água, continuando a ser essencial como desde a primeira cidade, terá nela, pela sua transversalidade, um papel essencial. O que faz a cidade ser sustentável, que é isso que nos move nesta conversa. A sociedade que habita a cidade ou na cidade está cada vez mais ciente que as condicionantes ambientais são determinantes para a sustentabilidade das cidades, que é o mesmo que dizer para a vida das pessoas nas cidades. Eles reconhecem que os recursos naturais de que têm necessidade são finitos e têm distribuição heterogénea, ainda que alguns sejam renováveis ou recicláveis, que a cidade não está desligada da sustentabilidade ambiental em geral, que esta é marcada por um mundo natural e social dinâmico e complexo, interligado, sujeito a variabilidade na incerteza, num quadro a que se sobrepõem hoje alterações climáticas sensíveis e também alterações sociais. A cidade moderna adota indicadores de sustentabilidade, monitoriza, registra e avalia a fim de se situar e decidir na hora das ações o seu rumo adequado e na adoção de medidas corretivas. Esses indicadores incluem parâmetros materiais e imateriais, os consumos de recursos naturais diretos e indiretos, as emissões de CO2, as condições climáticas, os usos energéticos, os edifícios e as suas eficiências, o uso do solo, os transportes, a segurança ambiental, a saúde humana, a confiança, a felicidade, a riqueza e a água. O saneamento, o tratamento, o seu reuso, o uso para benefício ambiental e reciclagem da própria água, quer local, quer nas áreas de influência das atividades destinadas à cidade, e também a gestão dos resíduos, a qualidade do ar e a governança ambiental. Em quase todos estes indicadores e fatores ambientais, a água e a conexa água subterrânea, em que adiante nos focamos, está presente, dado o caráter universal do ciclo da água, quer no domínio do ciclo geral, quer no especial do ciclo urbano, em termos de quantidade, qualidade, acumulação e transporte de energia. Estamos hoje na transição para a nova cidade do século XXI. Em breve será nela que todos vamos viver em qualquer parte do mundo, com exceção de uns quantos milhões em núcleos menores que ocupam locais dispersos e longínquos das grandes cidades. A cidade será também cada vez maior e todas as projeções, futurísticas umas e estatísticas outras, o assinalam. A não grande cidade e a metrópole que era a capital que dominava há um século, no início do século XX, com as principais mudanças a surgir nos anos 50, vai-se esgotar. No dialbar do século XXI, a urbanização do espaço e da sociedade alterou-se, de novo, como já se alterara
nos anos 50, a ritmos diferentes, com as cidades grandes a estenderem-se tentacularmente para capturar cidades vizinhas e depois outras a dezenas, centenas de quilómetros, englobando espaços antes rurais e até marítimos. As fronteiras políticas e físicas não deterão a expansão da cidade. As megacidades dominarão o poder político porque já dominam o poder económico e dispõem de populações para lhe dar apoio. O processo é universal e apenas mais dinâmico nos países com PIB per capita mais baixo e, em geral, de maior crescimento populacional, comparativamente aos países com maior PIB per capita e tendencialmente reduzido crescimento demográfico. Tendo expectativas distintas sobre a grande cidade, quer os ricos, quer os pobres, convergem na adesão ao conceito, pois nela, entre expectativa e realidade, se produz riqueza e nela se distribui. Nela se encontram serviços de valor acrescentado e assistencialismos. A governança ética e os serviços públicos, a administração pública, a segurança, os transportes, o abastecimento alimentar, a água, os resíduos, a energia, a saúde, o bem-estar e muitos mais, são os principais desafios para as cidades do século XXI e as que ainda não atingiram a pujança económica e social e as que ainda estão a crescer. Esta poderia ser uma visão de alguns princípios, de uma forma gráfica, da cidade sustentável, que seria uma cidade verde, uma cidade com vitalidade económica e em que as populações têm também uma saúde física real e tratam para isso. Por outro lado, as questões de energia sendo fundamentais, porque a cidade vai passar a ser a quase exclusiva utilizadora da energia a nível mundial, a energia deverá ser produzida tanto quanto possível na cidade e de forma ambientalmente sustentável, sem consumo por exemplo, do fóssil e do carvão. Vamos adiantar, porque em grande parte já fomos referindo alguns destes pontos. Vamos agora ver como é que as águas subterrâneas se distribuem no mundo e na cidade. Comparemos a localização, primeiro, global dos aquíferos, que são os repositórios dinâmicos das águas subterrâneas, com destaque nesta imagem a azul para os maiores e mais extensos, e que no total, juntamente com os de menor dimensão, contém mais de 98% de toda a água doce líquida do planeta. No entanto, só uma fração é aproveitável em sustentabilidade. E vejamos à direita uma representação, também global, da densidade populacional mundial. Parece que não há correlação com todas as cidades e megacidades em geral, embora em algumas exista. É de assinalar que a água chega também à cidade não só pela utilização local, mas também englobada no ciclo de vida dos produtos e serviços que a cidade importa e consome. Na situação atual, vários dos grandes aquíferos estão sujeitos a stress já considerável, quer por redução da recarga, usos impróprios do solo, alterações climáticas, o uso das águas fósseis que não podem ser recarregadas ou repostas, a não ser em situações climáticas que não são
as que existem atualmente, quer pelas extrações, bem além da capacidade de reposição natural e da reposição controlada. E como reposição controlada, vamos mostrar à frente algo sobre esta questão, que é o aproveitamento de águas excedentes, que podem ser também águas recicladas, para serem reintroduzidas nos aquíferos para benefícios quer ambientais, quer de uso económico. No entanto, as reservas totais de águas são gigantescas. A sustentabilidade dita que apenas uma parte das reservas repostas, no prazo das variações climáticas anuais, a ciclos de 10 anos, deve ser extraída e sempre aproveitada em cascata, o que muitas vezes não é feito. As águas subterrâneas extraídas correspondem necessariamente a uma redução, pelo menos, do caudal fluvial e da manutenção das zonas úmidas, o que provoca efeitos ecológicos que, em algumas regiões, são dramáticos. Basta ver o que está a suceder aqui, muito perto de nós, na zona de Onanha, no sul de Espanha, e também em algumas zonas do nosso litoral alentejano. Mais de 2/3 de toda a água doce é usada na agricultura e, neste caso, é inevitável que uma grande parte, se não mesmo a maioria, volta à atmosfera por evapotranspiração e não pode ser reutilizada. No entanto, embora se fale muito da eficiência da rega como a capacidade de usar na rega unicamente a água que as plantas vão usar, esse tipo de princípio é extremamente danoso para os solos e para as águas subterrâneas. É inevitável que vai haver evapotranspiração, a água de rega, mesmo com água de chuva, é sempre uma água mineralizada e as plantas, de um modo geral, só conseguem aproveitar ou só aproveitam porque têm mecanismos biológicos para tal, uma quantidade ínfima dos sais da água. Quer dizer que esses sais vão ficar depositados nos solos pela evapotranspiração e, portanto, provocando salinização dos solos e dos aquíferos superficiais. Nesta imagem vemos alguns exemplos de aproveitamentos de águas excedentárias, quer águas ambientais, quer outras, para serem introduzidas por uma quantidade enorme de mecanismos que no próprio subsolo, em aquíferos, quer aquíferos naturais, quer aquíferos construídos para este efeito, de forma a que possamos ampliar a capacidade de reservas de água. Em alguns locais, estas águas são depois aproveitadas também para abastecimento público, na medida em que a circulação pelos aquíferos permite também uma depuração biológica, em alguns casos também química. Na cidade, a água subterrânea pode estar a seus pés e constitui, em regra, uma origem privilegiada para o abastecimento público, já que a sua qualidade ou os custos de tratamento poderão ser bem inferiores ao das águas de superfície. A tendência para a sobreexploração, com aproveitamento útil ou não, é a regra geral, com consequências nefastas. Na megacidade será indispensável importar água, quer de reservatórios de superfície, quer de aquíferos, e em alguns casos obter água por dessalinização de aquíferos salobros, águas do mar ou por reciclagem de águas residuais. Este ciclo urbano da água está a ser atualmente encarado, mesmo nas cidades que não as megacidades, muito a sério, porque aqui está envolvido uma quantidade absurdamente elevada de valor. E, portanto, a boa gestão
da própria água corresponde também a uma excelente rentabilidade económica do sistema. A sustentabilidade ambiental da cidade faz-se fundamentalmente baseada em conhecimento, em experiência, em investimento, mas também em monitorização ativa, no princípio da cidade inteligente, aquela que tira vantagem dos problemas. A sustentabilidade respeita os recursos naturais e a própria sociedade, sendo a água central, a hidrogeoética, que se foca na ética baseada no papel da água no ambiente, fornece os princípios e também os guias orientadores para as ações a tomar, quer para as análises, quer para as ações a tomar. Temos aqui, isto é quase ilegível, mas representa um exemplo de que as cidades começam a criar conhecimento denso e importante para que possam dominar o seu solo, o seu subsolo, as suas águas subterrâneas e tirar partido disso, mesmo quando habitualmente não o tiram. A cidade do Porto, por exemplo, que está aqui alvo de um estudo francamente interessante, mas há outros desta equipa centrada no Instituto Superior de Engenharia do Porto, praticamente considerava a água subterrânea como algo que era perturbador, porque atingia as caves, porque atingia os sistemas de drenagem de águas ou pluviais ou residuais, e portanto a água subterrânea era para bloquear ou isolar. No entanto, até há muito poucos anos, até há algumas décadas, a cidade do Porto vivia com água subterrânea. Durante séculos, com água subterrânea captada na própria cidade, que abastecia a Baixa até ainda o início do século XX, e depois com água subterrânea captada nas aluviões do Rio Douro, a montante da zona de intrusão salina. E mais recentemente, depois da construção da barragem de Costumaluver, suponho que a 12 km da Foz, à volta disso, nas aluviões, por um sistema de recarga induzida e extração induzida. A água subterrânea na cidade pode de facto ser extremamente interessante, mas também pode causar danos terríveis à cidade. Isto é um caso de uma imagem satélite de grande parte da cidade do México, que é já uma grande megacidade, na qual se observam assentamentos que atingem 2,5 centímetros por mês em áreas da ordem dos quilómetros quadrados na cidade, o que rompe as infraestruturas, os edifícios mais frágeis e causa problemas económicos que levam praticamente ao abandono de grandes zonas da cidade para muitas das suas funções. Jacarta é uma cidade que está condenada pelo assentamento. Está já projetada e até em construção uma nova capital, uma megacidade, uma nova megacidade, porque Jacarta já é uma megacidade, como nova capital funcional e, em princípio, sustentável para a Indonésia. Todos conhecemos Veneza e os problemas do assentamento de Veneza, que em parte se aceleraram pela sua cintura industrial, que exploraram aquíferos a algumas centenas de metros de profundidade e que, pelo assentamento posterior, resultante da bombagem, criaram esse problema. Claro que outros fatores também concorreram.
As cidades têm também, em alguns locais e em algumas cidades, um problema particularmente grave. Cito só o exemplo que atualmente parece estar mais ou menos estabilizado, mas, por exemplo, em Barcelona, aqui há alguns anos atrás, áreas enormes da cidade sofriam invasões das zonas relativamente novas da cidade, invasões enormes das suas caves, porque, por simplesmente, essas novas edificações de grandes bairros ocuparam zonas dos chamados brownfields, que existiram até aos anos 40, 50, portanto, zonas industriais muito vastas, abandonadas, que desde o princípio do século XX, com extrações brutais de água, provocaram o rebaixamento generalizado dos níveis e, com o abandono dessas indústrias para outros locais, ou até a sua reconversão, aproveitada naquele momento pela nova cidade, criou este problema diferido no tempo. Estas questões de diferimento de causa e efeito nas águas subterrâneas, que os hidrogeólogos percebem muito bem, são difíceis de transmitir para os planeadores e para outras pessoas envolvidas na gestão da cidade. Vemos também o que também aconteceu em Londres e com os problemas que estão associados, por exemplo, às novas linhas do metro. As águas subterrâneas inevitavelmente interagem com a cidade e uma cidade inteligente tira partido disso. Com drenagens controladas para manter os níveis freáticos em situações de segurança, mas tendo em atenção que quer as águas de abastecimento público, as redes de abastecimento público mais eficientes perdem nas cidades 20% do caudal. Em cidades densas, esse valor pode ser francamente superior à recarga dos aquíferos regionais que estão por baixo da cidade. As águas residuais são normalmente extraídas por canalizações que não pretendem ser estanques. Quer dizer que também aí há uma perda muito considerável da fração fluida por infiltração. Temos recargas de águas aos aquíferos das cidades e recargas de águas contaminadas. E há usos nas cidades para uso urbano. E, portanto, é preciso ter, de facto, conhecimento, experiência e investimento e monitorizar para saber o que é que temos na cidade e como podemos controlar. A própria presença de água subterrânea nas cidades, em condições naturais ou por construções, provoca interações físicas com as construções, criando problemas que muitas vezes são muito sérios na escavação para as fundações e também problemas induzidos às vezes a distâncias consideráveis, quando os fluxos subterrâneos são obrigados a envolver novos blocos impermeáveis colocados no aquífero superficial, o que gera problemas de influxo de água noutros locais onde nunca tiveram. Algumas cidades estão já preparadas para ter mapas em que se definem as áreas sobre as quais se podem ou não podem construir estruturas subterrâneas, de modo a evitar esses problemas, quer agora, quer no futuro. Já falei das infiltrações das águas residuais, das extrações localizadas ou regionalizadas que podem provocar assentamentos com deformação, mas há outros aspectos importantes na cidade, para além das alterações físicas e químicas da água.
A cidade, em contacto com os solos e com os aquíferos, recebe deles e transmite deles calor. Um edifício simples com cabos subterrâneas e submersas, ele sozinho tem a capacidade de ser uma fonte de calor, que transmite calor para o aquífero, que depois é transportado pelo escoamento do aquífero para outros locais. Isto nem sempre pode ser desejável, mas por vezes é mesmo desejável tirar partido da temperatura, ainda que baixa, dos nossos 14, 17, 18 que teremos nas cidades portuguesas, das águas superficiais, para, através de sistemas de bomba de calor, extrair calorias para, com elas, por exemplo, fazer aquecimento de pisos em edifícios, replicando os sistemas não como para uma habitação individual com um sistema, mas como já existe em alguns locais, e até mesmo em Portugal, com dezenas de estruturas destas que permitem extrair calor a partir do frio e introduzir quer o frio excedente, se existir, quer o calor excedente nos terrenos, de forma a poder ser ou dissipado ou utilizado no futuro. As economias financeiras destes sistemas são absolutamente extraordinárias e todos estes sistemas, mesmo para uma habitação, pagam-se em meia dúzia de anos, comparando com as origens convencionais de eletricidade para aquecimento e arrefecimento. Os custos de manutenção de um grande edifício normalmente são a eletricidade e nos tempos correntes já não são a iluminação, porque utiliza fontes luminosas de baixa potência e de alta capacidade iluminante. Portanto, o recurso à capacidade nas cidades e até fora das cidades do calor existente nos aquíferos e até mesmo no terreno seco, porque ele continua a ter calor transmissível, é um futuro que em Portugal está ainda muito pouco desenvolvido. Qual o futuro das águas subterrâneas da cidade? O futuro das águas subterrâneas globais e da cidade só pode ser o mesmo. A cidade, ou seja, em breve a esmagadora maioria da população, é o destino também largamente maioritário do uso múltiplo e direto e virtual das águas subterrâneas. A sustentabilidade global e da cidade confundem-se. Há que pesquisar, ensinar, demonstrar e exercer ativamente o respeito da sociedade pelos recursos naturais em que a água subterrânea tem um papel central. E as suas funções múltiplas também, nas melhores opções para a resolução dinâmica dos dilemas, para se obter equidade, paz, desenvolvimento social e a consequente sustentabilidade hidrogeoética, diria. O futuro da sustentabilidade urbana terá que ser inteligente, eficiente, verde ou justo. Ou será apenas obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, professor. Eu abria agora a sessão de questões. Portanto, quem pretender fazer uma questão pode fazê-la de viva voz ou colocá-la no chat, como assim o desejar. Tivemos aqui uma viagem pela evolução das cidades e pela forma como podemos utilizar da forma mais correta os recursos de que necessitamos. E penso que foi uma visão muito
muito importante e muito assertiva relativamente àquilo que efetivamente devemos pedir para as nossas cidades. E que estamos um bocadinho longe, ou diria bastante longe de podermos conseguir, pelo menos neste momento. Questões? Ou comentários? Ou comentários, sim. Eu vou só Força, tirar força. aqui. Força, força. Bem, antes de mais, o tempo passou muito rápido e quando o Mel acabou, eu disse, então, e vem mais, quer dizer, quando isto assim acontece é porque está a aprender, né? Estamos a aprender coisas e foi muito bom. Por outro lado, assusta-nos, né? Todas estas mega cidades, e onde é que, às vezes a sabedoria popular diz muito, não é? E até me estava a falar com uma pessoa que na praça e dizia, mas de onde é que vem comida para tanta gente? E aqui que está, de onde é que vem água para tanta gente? Não? E estamos a falar de Évora, que é uma coisa pequenina, não é? As pessoas só veem paredes, só veem coisas, todos os dias de comida, todos os dias de tudo, e são questões muito, que se calhar passam muito ao lado as coisas são dadas adquiridas e só em momentos de crise é que se vê, não é? Aqui é um Ai Jesus, de Évora, não é? Há muito tempo que não acontece, mas aqui há uns anos era frequente haver cortes de água 2 dias, não é? Ainda hoje, aqui em casa, preservamos o hábito de ter sempre meia dúzia de garrafões, não vai ser o caso, não é? E estamos a falar de uma aldeia, Évora é uma aldeia, não é? É mais esta questão que é preocupante, não é? Não sei se mais colegas querem fazer um comentário, perguntas. Eu aproveitava e dizia, não há, a nível global, falta nem de água, nem de alimentos. A produção alimentar, contrariamente àquilo que nós julgamos, é excedentária no mundo. Está extraordinariamente mal distribuída. Nós vemos que praticamente um ano de guerra na Ucrânia e só no final do ano foi retomado o envio do batch anual e não atingiu, de produção do segundo ou terceiro maior produtor mundial de cereais e de oleaginosas para todo o mundo, principalmente para o terceiro mundo. Falou-se muito de problemas de fome, mas eles não surgiram por causa disto. E também não surgiram porque as reservas existiam e estavam a ser distribuídas. As reservas existiram, foram sendo distribuídas, mas não ficaram perigadas com isso. O que é um facto é que quando temos mais água e temos mais alimentos, podemos produzir mais, fundamentalmente, produtos de valor acrescentado e não alimento humano direto, como para as zonas que são carenciadas de alimento próprio, pela seca, pelas migrações ligadas à guerra e às alterações climáticas, por exemplo. E até em alguns países já com a subida do nível do mar progressiva, como em algumas zonas costeiras do Sudeste Asiático. Portanto, é uma questão de gestão. As grandes cidades se crescem e se crescem com um vigor económico brutal, é porque alimentam quem lá vai. E, portanto, não haverá falta de alimento nem de água. O que essas cidades estão a fazer, e também cada vez mais, é um uso cada vez mais racional da água, um aproveitamento reutilizado todo o ciclo da água de uma forma extremamente ativa e intensa,
de modo que água nova é somente aquela que é indispensável. No entanto, uma ou duas cidades, das megacidades da China, só ela consegue ter como captador direto de água e captador virtual, não recordo agora exatamente o número, mas qualquer coisa como metade ou mais de metade de todos os recursos livres da Ásia. E porquê? Porque simplesmente não é só é a água que está incorporada nos alimentos, na sua produção. E, portanto, temos também que ter atenção a que estes países que são produtores grandes de alimentos também o façam de uma forma sustentável e com o aproveitamento da água. Temos aqui uma questão no chat da Paula Pereira, que questiona porque deixarem de esconder pequenos ribeiros e não apostar em reservatórios de águas pluviais subterrâneas como se fazia nas cisternas. Se formos para uma grande cidade, por exemplo, vamos começar uma cidade que não é uma grande cidade, mas já é uma cidade considerável, Lisboa, com os seus números redondos, 2 milhões de habitantes. Será que temos capacidade de reservar água em quantidade suficiente para eventuais falhas? Se calhar esses recursos poderiam ser investidos para que não houvesse falhas nas origens, para as diversificar, para reciclar a água. A água, por exemplo, que nesta altura está uma das maiores obras de engenharia dos últimos anos em Portugal, que é a construção de 2 túneis para extração de águas pluviais em Lisboa. São obras espetaculares porque tiveram uma enorme intervenção da geologia, foi utilíssimo o trabalho dos pioneiros da geologia portugueses do século XIX e atualmente também da hidrogeologia. Vai ser uma obra que com certeza vai ser eficiente, mas eficiente em quê? Em apanhar a água e deitá-la para o Rio Tejo. Mais nada. E vai ser água doce, que poderá ter, eventualmente, uma pequeníssima, mas muito pequena, carga contaminante. E porquê? Porque nas grandes chuvas há um fator de diluição muito grande. A pouca água que o túnel poderá transportar, eventualmente, quando chove pouco ou quando quase não chove, e serve de drenagem e manutenção de rebaixamento aquífero em algumas regiões da cidade, aí sim, aí provavelmente essa água terá cargas contaminantes fortes. Mas durante as grandes chuvas, não. E essa água doce vai embora. Portanto, não consta que haja qualquer ideia para aproveitar essa mesma água. Aos pés da cidade de Lisboa, ali em frente, temos o aquífero do vale inferior do Tejo, que tem praticamente continuidade desde a Serra da Arrábida até, não diria Abrantes, mas quase, e que depois bordeja a margem sul, ainda às vezes um pouco pelo terreno, e vai pela foz do Tejo, ainda algumas dezenas de quilómetros para diante, contém a maior reserva de água doce da Península Ibérica e uma das maiores da Europa. Qual é a unidade urbana que a utiliza? A cidade de Almada, com 2 ou 3 furos. Acho que são 2 e um está de reserva. A cidade de Lisboa já utilizou essa água
durante alguns anos com grande benefício. E foi o resultado de um enorme investimento. Utiliza? Não. Está abandonado. A cidade de Lisboa baseia-se em água que vem numa conduta única de 120 km de distância, água de excelente qualidade, sem dúvida, do Castelo de Bode. Mas já vimos alguns problemas com as águas de superfície do Castelo de Bode. Se calhar a cidade e os seus gestores já devem ter apanhado alguns sustos. E poderão vir a continuar a ter mais tarde. No entanto, tem água de qualidade excelente, correspondente em volume e em reservas úteis a dezenas de alquevas. Só isso. Quem tira partido disso? Uns quantos lavradores para fazer milho e queixam-se que não têm água. E a Câmara de Almada. Qual é o custo dessa água? É muito caro? É infinitamente mais baixo na conduta de distribuição do que a água que vem da barragem. De longe. Com a vantagem, se um poço tiver um problema, não será um poço que abastece Lisboa. Serão uns 20 ou 30. Isso é muito. São muitas bombas. Há cidades por esse mundo fora que se baseiam na exploração de águas subterrâneas que têm dezenas, centenas de poços. E não é isso nada um grande problema. Pelo contrário, vem aí vantagem. Há ainda uma enorme vantagem na exploração das águas subterrâneas. Comparamos primeiro com a barragem, por exemplo, qualquer barragem. Todas as barragens têm uma área de proteção para evitar, para minorar condições de derrames que atinjam a barragem. São uns centos de metros à volta da Albufeira. Mas já vimos outras situações em que alguns derrames podem mesmo assim dar-se. Claro que temos a barragem mais protegida. E no caso dos aquíferos? Nos casos dos aquíferos, a proteção que a própria lei impõe de áreas de proteção em torno da captação e do aquífero corresponde a uma proteção ambiental, especialmente para campos de poços, que é extremamente elevada, o que corresponde a um mecanismo de proteção ambiental que nenhum outro mecanismo consegue impor. Só esse. Portanto, nós temos a capacidade de proteger o ambiente se protegermos as captações, porque elas indiretamente acabam por proteger também o ambiente que pode contribuir com água para essa captação. Portanto, as águas subterrâneas têm que ser consideradas em muitos outros aspectos, para além de um certo simplismo que com frequência passa por cima as águas subterrâneas não interessam. Ora, já temos aqui mais algumas questões. Eu acho que uma das conclusões é que efetivamente não existe planeamento, como em tantas outras coisas, e portanto isso é urgente, e é urgente mais uma vez ter geólogos, hidrogeólogos nas câmaras municipais que possam efetivamente acompanhar, orientar estes temas, não é? Portanto, e poder efetivamente usar os recursos que temos disponíveis, mas de uma forma que nem se subexplore, nem se contamine e que efetivamente possa entrar no campo da sustentabilidade das cidades. Uma das questões da nossa colega Anabela Veiga é se podemos pensar em bacias de retenção de águas pluviais ou recarga de aquíferos. Não sei se é clara a questão, se não for. Sim, eu percebo. E já existe, há já
grupos de investigadores que, que trabalham regularmente nesses objetivos, e há também já algumas experiências que demonstram a eficácia local do mecanismo de recolha de águas excedentes com qualidade considerada satisfatória, de modo a introduzi-las em aquíferos. Todas as experiências feitas até agora foram positivas. No entanto, a expansão desse processo carece de muito mais investigação, muito mais de regulamentação e de vontade política. Eu só diria que isto como não é novo, mas está na moda em alguns países e tem motivado programas com consideráveis investimentos a nível internacional e múltiplo por vários fatores. Mas todos estes projetos têm sempre um gravíssimo problema, como todos saberão. Dura 3 anos, estende-se excepcionalmente para 5, e depois a equipa reúne-se para fazer, dispersa-se e reúne-se para fazer outro projeto que dê dinheiro. E, portanto, não fica uma mais-valia e uma estrutura. Por outro lado, a administração que tolera, às vezes apoia, mas de um modo geral tolera esse tipo de situações, e eu estou a falar de administração a todos os níveis, não tira partido disso. Porque, como foi dito, não tem hidrogeólogos. Basta ver que na administração pública, só na pública geral nacional, o número de hidrogeólogos com formação específica em hidrogeologia, eu não sei, eu gostava de saber, mas não andará muito longe disto. No entanto, diga-se que a administração pública tinha, em 1974, 76, 77, 78, provavelmente em 2 ou 3 instituições, mais de 20 hidrogeólogos com experiência provada e com formação específica. Foram saindo, acabou. É o esvaziamento das funções que depois não são repostas. Ora, Ora, só sim. comparemos com Espanha. São centenas e centenas. E tem problemas. Pois, mas pelo menos estão lá para conseguir contornar esses E problemas. tem voz, e tem projetos, e tem ações. Claro. Uma nova questão da colega Anabela Veiga: será melhor aproveitar as águas residuais tratadas e voltá-las a inseri-las nos sistemas de adoção de águas para determinadas atividades? É uma das funções. Não podemos esquecer que, em algumas situações, aliás, em todas, temos que considerar todo o equilíbrio das funções das águas quando retornam de um uso. E um dos retornos do uso pode ser manterem uma linha d'água. E, portanto, isso não é um desperdício. É a manutenção das condições ecológicas de uma linha d'água. Noutros casos, pode ser utilizada para reuso. Em Israel, um país extremamente carente de água, nas grandes cidades, e há cidades já que correspondem não ainda às megacidades, mas às muito grandes cidades, com muitos milhões de habitantes, como, por exemplo, já a área metropolitana de Tel Aviv, as águas residuais são todas tratadas e voltam ao abastecimento, com uma reposição de algumas perdas
que podem ser inevitáveis, até porque há também sistemas que são mais ou menos evaporativos e, portanto, correspondem a perdas físicas da água. Portanto, a água pode e deve ter um destino que deve ser pensado e dinâmico, e não sempre o mesmo. E, portanto, esta inteligência, a Smart City, contém essa inteligência e não mecanismos com soluções em bloco, em caixa, que são montadas, que vivem durante 10 ou 20 anos até falharem e depois se verá. Não, elas têm que ser dinâmicas e adaptadas. É indispensável que essa perspectiva inteligente sobre a água e os seus usos, e as suas origens e os seus destinos seja sempre considerada, numa perspectiva quer estratégica, quer tática. Muito bem, obrigada. E agora uma pergunta da colega Rita Alves, muito pertinente. Existindo uma substancial quantidade de água disponível, por que aumentam os preços de consumo? É uma pergunta. Sim, é uma pergunta, sim. O preço da água não tem... isto é uma resposta também provocativa. É. A pergunta nunca é provocativa. A pergunta é uma pergunta e eu gosto da pergunta. Mas digo como resposta provocativa que o preço da água não tem nada a ver com o custo da água. Ou seja, o preço que nós compramos a água em casa é fundamentalmente um preço político. O preço real, ou seja, instalações, manutenção, despesas conexas, o apoio de todo um staff que é necessário para manter o sistema, sem lucros, simplesmente para aplicar e pôr o sistema em funcionamento, produz uma água, quer de superfície, para os abastecimentos públicos, quer uma água subterrânea para abastecimentos públicos e para abastecimentos privados, de cêntimos, dezenas de cêntimos. Não muito, quando muito. Aqui há uns anos atrás, uma grande empresa aqui do Norte, uma das grandes consumidoras de água e também de água subterrânea, apesar de fazer extrações em rochas cristalinas, tem poços de alto débito, bem estudados, bem trabalhados, bem geridos, e também alguns poços em zonas aluviais. Tinha uma produção já da água super tratada, porque se tratava de uma indústria alimentar que vendia água com os corantes, com as corzinhas, com os sabores, bom, às vezes um bocadinho de álcool, essas coisas que nós sabemos, só para não identificar. Bom, essa água chegava à fábrica, depois de passar por sistemas mais sofisticados de purificação, 14, 15 cêntimos. Provavelmente hoje já poderá estar nos 30, considerando que houve uma duplicação. Mas, entretanto, também são produtores de energia. E provavelmente os custos de energia estão muito mais baixos. Portanto, também não subiu tanto quanto a incorporação dos custos energéticos. Por outro lado, também, os produtos extraídos do tratamento são produtos com valor económico e, portanto, também são aplicados à redução do custo à saída da água produzida. Portanto, o custo que nós pagamos, o preço que nós pagamos não é um custo. Depois resta saber para onde é que vai esse dinheiro.
Eu penso que a Rita estaria talvez a referir à água de abastecimento, Sim. não é? Mesmo Mais em específico, mas enfim. Uma outra questão do colega Luís Ramos é: a água está na gênese de diversos problemas geotécnicos. O conceito de cidade esponja e as bacias de retenção em meio urbano estarão a causar potenciais problemas de engenharia e de segurança de estruturas, como deslizamentos de massa, assentamentos diferenciais de estruturas ou até mesmo liquefação de solos durante eventos sísmicos? sem dúvida. Eu falei muitíssimo brevemente da questão, só adstrita às questões mais diretas dos assentamentos e das invasões pela superfície normalmente freática do aquífero mais superficial nas fundações, e às vezes em alguns locais atinge a superfície e forma alagamentos que perduram por vezes semanas em algumas zonas, mas há efeitos geotécnicos que podem ser francamente nefastos. A água subterrânea tem que ser encarada também na sua conexão com a engenharia geotécnica, sempre. E com os recursos e com a engenharia geotécnica, ou seja, é preciso uma visão de facto holística, estratégica, para se perceber que em tudo o que diga respeito à água, eu não consigo tirar uma gota daqui sem que ela vá fazer falta noutro local. Colocar naqui e ela não fica ali, ela vai fazer efeito noutros locais. E muitas vezes em locais que são não interessantes, né? Não interessantes. Todas estas situações têm que ser concebidas de facto por pessoas, no fundo, hidrogeólogos e geólogos de engenharia que tenham uma formação sólida em hidrogeologia, para se perceber em cada caso e também na estratégia de gestão da cidade qual é o papel das águas subterrâneas aí também. E isso não se faz porque essa estratégia não existe. Obrigada, professor. Mais alguma questão? Ou comentário? Penso que não. Também já vamos adiantados na hora, embora a conversa está agradável e elucidativa, mas não havendo mais nenhuma questão, eu gostaria de agradecer ao professor o facto de ter aceito o nosso convite para estar presente aqui neste nosso ciclo de webinars. Nós iremos retomar o ciclo de webinars em setembro, com uma palestra que nos vai ser. Eu disse para Sim, refrescar o sim, não, ambiente. eu já. Sim, exatamente, já te passo a palavra. Que vai ser preferida pelo nosso colega António Correia, da Universidade de Évora, e depois teremos novas palestras em outubro e em dezembro. E portanto esta será a última palestra deste primeiro ciclo, e portanto encerramos assim o módulo 1, que constituía uma formação de curta duração para os docentes do ensino básico e secundário. E eu então passo a palavra ao Luís Lopes para encerrar a sessão. Obrigada a todos. Eu estava a Sim, fazer uma professor, sim, brincadeira. sim. Samuel, depois já passo a palavra, pode ser. Só para. Eu estava a fazer uma brincadeira porque o António Correia vai-nos falar a Antártida, então como é no fim do verão é para refrescar o ambiente. Pronto. Mas já agora deixo um apontamento que às vezes quem gasta muita água, naquilo que eu sei um bocadinho mais, aqui em indústrias extrativas, no reaproveitamento mais de 98% da água às vezes pode ser mal entendido por quem não está de fora, uma indústria que está muita água, mas na verdade ela vai gastar a mesma água muitas vezes, não é? Portanto, é essa a questão. Manuel, se faz favor. Eu não consegui ouvir porque
houve muitas interrupções no que disse, não sei se me diz respeito. Não, deve ser uma falha aqui do meu computador. Não, eu estava a dizer só na questão da indústria extrativa de rochas ornamentais que realmente reutiliza muito a água, ou seja, não utiliza muita água, utiliza a mesma água muitas vezes. Portanto, em síntese era isso. Sim, sim, ainda bem que isso acontece e obviamente eu não abordei minimamente essa questão, eu estaria um pouco fora do foco Claro, da palestra, mas a água subterrânea, nomeadamente na indústria extrativa, não pode seguir receitas pré-fabricadas, tem que ter, de facto, prescrições judiciosas, caso a caso, para que se consiga preservar o recurso, fundamentalmente. E terminando, só queria uma micro palavra de agradecimento à APG por este convite honroso e também a todos os presentes que tiveram paciência para estar aqui todo este tempo e espero que vos possa ter, eu não direi ser úteis, mas que vos possa ter desafiado. com certeza. Não, muito obrigado. E obrigado a todos. E até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada a todos, até à próxima. Obrigada, boa tarde.